tinha disposto carinhosamente a costura, um cobertor velho, um travesseiro, e trouxera dessa vez de um hotel onde penetrará, levando as malas de um viajante, um par de calças, que vestia aos domingos, junto com uma blusa de cor definida, porém, mais ou menos, limpa, e pregado na parede com pregos pequenos, 2 quartos distantes. O Santo Antônio, carregando o menino Deus, Pirulito chamava Antônio e tinha ouvido dizer que Santo Antônio era brasileiro. E a Nossa Senhora das 7 Dores, que tinha o peito cravado no cérebro. Sob o quadro, uma flor música. Pirulito recolheu a flor, aspirou-a, viu que não tinha mais perfume. Então a amarrou junto ao bentinho que trazia no peito e do bolso do velho paletó que vestia, retirou um cravo vermelho que colhera num jardim, mesmo sob as vistas do guarda, naquela hora indecisa do crepúsculo, e colocou o cravo por baixo do quadro, enquanto citava a santa com um olhar comovido. Logo ajoelhou-se. Os outros, a princípio, faziam muita pilhéria quando o viam de joelhos, rezando. Porém, já havia se acostumado e ninguém mais reparava. Começou a rezar e seu ar de asceta se pronunciou ainda mais. Seu rosto de criança ficou mais pálido e mais grave. Suas mãos longas e magras se levantavam ante o quadro. Todo seu rosto tinha uma espécie de auréola e sua voz, tonalidades e vibrações que os companheiros não conheciam. Era como se estivesse fora do mundo, não no velho e arruinado trapiche, mas numa outra terra, junto a Nossa Senhora das 7 Dores. No entanto, sua reza era simples e não fora sequer aprendida em catequismo. Pedia que a senhora o ajudasse a um dia poder entrar para aquele colégio que estava no Sagrado, e de onde saíam os homens transformados em sacerdotes. O sem pernas, que vinha combinar um detalhe da questão do chapéu e que, desde que eu vira rezando, trazia uma fileira preparada, uma fileira que só por pensar nela iria desconectar completamente Pirulito. Quando chegou perto e viu Pirulito rezando, de mãos levantadas, olhos fixos, ninguém sabia onde o rosto aberto em instante. Estava como que vestido de felicidade. Parou o riso, pulão, murchou nos seus lábios e ficou a espiá-lo meio a medo, possuído de um sentimento que era um pouco de inveja e um pouco de desprezo. O sem pernas ficou parado, olhando. Pirulito não se movia, apenas seus lábios tinham um lento movimento. O sem pernas costumava burlar dele, como de todos os demais do grupo, mesmo de professor de quem gostava, mesmo de Pedro Bala, a quem respeitava, logo que um novato entregava para os capitães de areia, formava uma ideia ruim de sem pernas, porque ele logo botava um apelido, ria de um gesto, de uma frase de novato, ridicularizava tudo, era dos que mais brigava, tinha mesmo fama de malvado. Uma vez fez tremendas crueldades com um gato que entrara no trapiche, e um dia cortava de navalha um garçom de restaurante para furtar apenas um frango. Um dia em que teve um abscesso na perna, guardou friamente a canivete na vista de todos, o espremeu rindo. Muitos do grupo não gostavam dele, mas aqueles que passavam por cima de tudo e se faziam seus amigos diziam que ele era um sujeito bom. No mais fundo do seu coração, ele tinha pena da desgraça de todos, e rindo e ridicularizando, era que fugia da sua desgraça. Era como um remédio. Ficou parado, olhando o Pirulito, que rezava concentrado. No rosto do que rezava ia uma exaltação,
qualquer coisa que ao primeiro momento o sem pernas pensou que fosse alegria ou felicidade, mas citou o rosto do outro e achou que era uma expressão que ele não sabia definir. E pensou, contraindo seu rosto pequeno, que talvez por isso ele nunca tivesse pensado em rezar, em se voltar para o céu, de que tanto falava o padre José Pedro quando vinha vê-los. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que os cercava e os estrangulava. Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como o namorado romântico dos bairros chiques da cidade traz para aquela a quem ama com a intenção de casamento. Mas o sem pernas não compreendia que aquilo pudesse bastar. Ele queria uma coisa imediata, uma coisa que pudesse ter o rosto sorridente e alegre, se livrar da necessidade de todos e de tudo. Se livrar também daquela angústia, daquela vontade de chorar, que eu tomava nas noites de inverno. Não queria que tinha que ler, tudo cheio dessa poção. Queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse esquecer o defeito físico. E os muitos anos talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para ele seriam apenas longos anos, que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que passavam, empurrados pelos guardas, surrados pelos moleques maiores. Nunca tivera família, vivera na casa de um padeiro, a quem chamava de padrinho, em que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho. A mão que passa sobre os seus olhos faz com que ele possa se esquecer daquela noite na cidade, quando os soldados bêbados fizeram correr com sua perna pôs em volta de uma saleta. Em cada canto estava com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas desapareceram, mas de dentro dele nunca desapareceu a dor naquela hora. Corria na saleta como um animal, perseguido por outros mais fortes. A perna coxa que o recusava ajudava, e a borracha unia nas suas costas. Quando o cansaço o fazia parar.